Boa tarde. Eu sou a professora Cicinha, de Estudos Regionais do 6º D, E e F. E nós vamos começar a nossa aula revisando o que a gente deixou, o que a gente parou antes do corona. Deixa eu ver por onde eu começo. Nós vamos para o quadro, que eu deixei registrado no quadro umas observações do que a gente já viu e vai rever. Então vamos até o quadro. Bom, deixei aqui registrado estudos regionais. Tá bom, aqui a visão, olha aqui, ó. Tá. Sextos D, E e F. O objetivo da nossa aula é conhecer o princípio da história de Juazeiro, as datas significativas que marcaram os fatos importantes da passagem da passagem de fazenda a município. Juazeiro, antes de se tornar município, era fazenda. Vocês também têm que lembrar que eu lancei umas datas no quadro. Essas datas aqui, essa data é a primeira que a gente iniciou, que foi o lançamento da pedra fundamental, onde o padre Pedro Ribeiro de Carvalho, neto do brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro, que era o dono da fazenda, que hoje é Juazeiro. Ele, o neto do dono da fazenda, lançou a pedra fundamental da Capela Nossa Senhora da Ardor, hoje matriz. Essa data, ela não pode ser esquecida. Na nossa memória, ela vem até muito antes do nascimento de Padre Cícero. Enquanto o Padre Pedro Ribeiro de Carvalho estava na fazenda, aqui, a antiga matriz, que pertencia ao município do Crato, né? Porque não era Juazeiro ainda, era a fazenda Tabuleiro Grande. Aí, Padre Cícero ainda estava para nascer no Crato, né? Que a fazenda fazia parte do Crato. A gente não pode esquecer isso, que foi sempre o que eu disse para vocês. Nunca devemos esquecer que Juazeiro, antes de se chamar Juazeiro ou passar a ser uma cidade independente do Crato, ela era pertencente ao Crato. Era uma fazenda pertencente ao Crato. Então, nasce Padre Cícero em 1844, aí daí ele nasce, aí ele vai estudar, aquele processo todo que eu vou voltar para o Biru para contar para vocês relembrar, e a gente vê que tem tudo isso, já deixei tudo pronto no caderno de vocês, ok? Antes de mais nada, eu também queria dizer que está sendo muito difícil eu gravar essa aula para vocês, porque todas as vezes que eu entrava na sala, em todas as salas, que eu dava boa tarde, principalmente 6º F, os alunos do 6º F devem estar lembrando disso, quando eu tinha a terceira e quarta aula no mesmo dia, numa mesma sala, e eu entrava na terceira aula, quando eu dava boa tarde, eu recebia a resposta de boa tarde muito bonita, chegava a me emocionar. Na quarta aula, quando eu entrava novamente, que eu dava boa tarde, de novo os alunos me acolhiam com o maior carinho. O sexto D e o 6º E, não que não fizesse do mesmo jeito, mas o 6º F, eles faziam com muito mais carinho, com empolgação. Isso me deixava muito emocionada, coisa que eu estou sentindo muita falta nesse vídeo. Está sendo altamente difícil para mim essa aula. Eu quero que vocês perdoem todas as faltas. Está sendo interessante para mim, porque lutar com a pessoa assim, olhar para os meus alunos no olho, eu gostava de pegar no cabelo, eu passava por um pegar na orelha. Cara, isso para mim está sendo cruel. Eu estou sofrendo muito. Mas vamos voltar ao nosso assunto. 6º D, 6º E e 6º F. Fique sabendo que quando eu fiz a revisão com vocês, quando eu lancei esse conteúdo, que eu contei a história para vocês de Juazeiro, eu queria que vocês lembrassem
a gente tinha preparado o projeto Padre Cícero para a gente encenar o milagre da Beata, o milagre da hóstia. E a gente vai falar sobre até chegar ao milagre. Quando chegar no milagre, aí na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai seguir o conteúdo que eu deixei, que eu parei no milagre. Então, como eu falei e mostrei no quadro, é importante a gente ter as datas, é importante memorizar. Eu sei que vocês lembram que eu falei a importância da data, como cada pessoa saber o dia, o mês e o ano que nasceu, saber a história de Juazeiro e lembrar algumas datas, é como lembrar a sua própria história, é como você saber o aniversário de seu pai, o dia que a sua mãe nasceu. Lembro que eu perguntei a alguns alunos, você sabe o dia que sua mãe nasceu? Fiquei surpresa que a maioria sabiam dia, mês, que a mãe tinha nascido, só não sabia ano. Então, é importante para nós que estudamos estudos regionais, a história da nossa região, principalmente da nossa cidade, que a gente não pode escapar ou deixar escapar de aprender ou memorizar datas. Porque a história de Juazeiro, ela começa Juazeiro como uma fazenda. E é importante que a gente saiba o ano que a história de Juazeiro começa a ser contada como fazenda. Os registros que a gente vê conta que em 1827 o brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro era o proprietário da fazenda, chamada Tabuleiro Grande, e seu neto, o primeiro capelão de Juazeiro, Padre Pedro Ribeiro de Carvalho, ele resolveu lançar a pedra fundamental, ou construir, vamos dizer assim, uma capela lá dentro da fazenda. Hoje está lá a matriz, né, de Nossa Senhora das Dores. E em 1827, esse capelão lança a pedra fundamental dessa capela. E acho que 40 anos depois, muitos anos depois, é que essa capela vai entrar na história de novo com a chegada de Padre Cícero. Claro que antes de Padre Cícero, vocês sabem disso, se não sabem vão ficar sabendo, antes de Padre Cícero passaram, eu acho que uns 5 padres ou 6 pela fazenda. Mas tem hora que eu acredito que as coisas é como tem que ser. Esses padres que passaram, nenhum sentiram aquela necessidade, aquele amor, aquele carinho que Padre Cícero sentiu de fixar a residência nessa fazenda. Então, quando Padre Pedro Ribeiro lança a pedra fundamental dessa capela, vamos dizer assim, que passa-se o tempo da história, aí nós vamos lá para 1844, quando o Padre Cícero nasce na cidade do Crato, filho de um comerciante pobre, Joaquim Romão Batista, e de uma dona de casa chamada Vicência Romana Batista. Tinha 2 irmãs, uma mais nova do que ele e uma mais velha. Um menino que desde os 12 anos de idade, ele tinha um sonho, ou melhor, vamos dizer assim, ele tinha um chamado para o sacerdócio, porque nem todo sonho é chamado, né? Às vezes a gente sonha com uma coisa que não é o nosso chamado. E ele tinha esse chamado de ser sacerdote, ele tinha muita vontade de servir a Deus. E quando ele está estudando, começa a estudar aos 6 anos de idade, com o seu professor Rufino de Alcântara, Rufino Montezuma de Alcântara, que eu também disse para vocês que é bom a gente não esquecer desse professor de Padre Cícero, que ele tinha uma filha chamada Isabel Montezuma da Luz, né? E a escola aqui em Juazeiro tem uma escola com o nome dela, Isabel da Luz, muito interessante a gente não esquecer isso. E que Padre Cícero também estudou com José Teles Marrocos, que era parente de Padre Cícero ainda, tio de Padre Cícero, tinha um filho chamado José Marrocos, que era o primo de Padre Cícero. A gente também não deve esquecer isso, que eu contei para vocês a história assim, bem em detalhes. E que Padre Cícero, quando ele estuda com Montezuma,
E quando ele estuda com o João Teles, pai de José Marrocos, quando ele estuda com o João Teles, que é o último professor dele em casa, ou melhor,